Gostaria de compartilhar com você sobre o tema: o ministério pastoral feminino é bíblico? Essa pergunta se impõe por causa da discussão que está existindo em várias denominações e também na internet. E é interessante que isso me chamou a atenção através de um vídeo do pastor Paulo Júnior, em que ele disse que o governo do povo de Deus é do homem e não da mulher. E ele disse mais que a mulher pastora não é bíblico, essa posição de liderança para as mulheres não é bíblico. E que nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento existe a palavra pastora. E mencionou também que até Paulo não permitia que a mulher ensinasse na igreja. Mas a minha posição é diferente. Eu tenho uma posição idêntica a muitas denominações já hoje. Algumas denominações históricas, pentecostais, já consagram mulheres ao ministério da palavra, ao ministério pastoral. E eu acredito que as mulheres podem sim estar numa posição de liderança, inclusive liderando uma congregação como pastora principal, uma igreja ou um ministério. Eu acredito que isso tem respaldo bíblico sim. E eu quero apresentar 5 argumentos, 5 razões pelas quais eu creio que são razões bíblicas, que o ministério pastoral feminino é bíblico sim. A primeira razão que eu quero apresentar é que a norma de regência do episcopado, aqui no Novo Testamento, não dá exclusividade aos homens. É o que diz em 1 Timóteo 3, verso 1. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui está a norma de regência, a meu ver, do episcopado, ou do bispo, ou do presbítero, ou do pastor, ou do líder da obra de Deus, da Igreja de Cristo. Então aqui fala o seguinte: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então você vê que não há exclusividade para o homem. Ele diz assim: se alguém aspira ao episcopado. Será que uma mulher é alguém? Se uma mulher for alguém, então ela está incluída nesta cabeça aqui dessa norma. Os versículos 2 até o versículo 10, ele vai dando as características desse bispo. E ele fala na perspectiva do homem, porque nesse tempo que Paulo escreveu essa carta a Timóteo, era um tempo em que toda a Bíblia era escrita na perspectiva do homem, não se mencionava mulheres praticamente. Mas a norma é o verso 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, mulher também é alguém. Então, não houve uma exclusividade na norma de regência ao episcopado para os homens. Essa regra eu não vejo aqui. Então, eu acredito que a Bíblia não quis dar exclusividade para os homens, para serem pastores, bispos, apóstolos, etc. Porque nesta regra não está exclusivo para os homens. A segunda razão que eu quero colocar, porque eu creio que o ministério pastoral feminino é bíblico, é porque em Cristo não há distinção entre homens e mulheres. O que diz a Bíblia? Lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então vejam que a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, ele mostra que em Cristo não há mais aquela distinção que havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote era um homem, tinha que ser um homem, tinha que ser do sexo masculino, da linhagem de Levi, da casa de Arão. Então tinha que ser homem, estava exclusivo, estava fechado esse mercado aí sacerdotal, era só para os homens. Mas na nova aliança é diferente. Aqui diz assim: em Cristo nem há gentio nem judeu, não há também escravo nem livre, e não há homem nem mulher. Então não há distinção. E se não há distinção em Cristo Jesus, na nova aliança de Cristo, na igreja de Cristo, se não há distinção para gentio e nem para judeu, que era uma celeuma seríssima na antiguidade, se não há distinção entre escravo e livre, que sempre foi, não é, um conflito muito grande essa questão do senhorio e do escravo, mas em Cristo eles se tornam irmãos, não há diferença. Também nem para homem nem para mulher, não há distinção. Se não há distinção para judeu e para gentil, não há para homem e nem para mulher em Cristo, na igreja de Cristo. Não pode haver essa distinção. Veja que nós não estamos falando da família. Na família há regras específicas para o homem e para a mulher. Mandamentos para maridos e mandamento para as esposas.
mas nós estamos falando da igreja, que é uma instituição diferente, uma instituição formada de famílias, de pessoas e de famílias, mas diferente da família. A terceira razão pela qual eu creio, eu entendo que o ministério pastoral feminino é bíblico, é porque na definição das funções da liderança, né, das funções de liderança, a ênfase que a Bíblia dá é ao corpo de Cristo. Nós vamos encontrar isso em Efésios 4:11, é um texto bem conhecido, que diz o seguinte: e ele mesmo, que é o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a ênfase aqui, quando a Bíblia traz a definição das funções de liderança, a ênfase é no corpo de Cristo. A ênfase são os membros do corpo. Então ele chamou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para exercer essa função de evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então não há nesse texto e nesse contexto nenhuma exclusividade da função de liderança para o sexo masculino, para os homens. Eu creio que esse tipo de afirmação que fez o pastor Paulo Júnior e outros mais também que fazem, ele não tem respaldo bíblico. Não há uma exclusividade no Novo Testamento para o homem. O que a Bíblia fala é no geral. E ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores, no sentido geral. Ele está falando do corpo e não de homens especificamente. A quarta razão pela qual eu entendo que o ministério pastoral feminino é bíblico, é porque o sacerdócio da nova aliança é universal. É o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse texto fala do sacerdócio universal dos santos. Então no Antigo Testamento tinha o sacerdócio levítico. Então tinha que ser da tribo de Levi, e tinha que ser da casa de Arão, e tinha que ser homem. Mas na nova aliança não há esta exclusividade para os homens no sacerdócio universal dos salvos. Aliás, este foi um dos pontos das 95 teses afixadas por Martinho Lutero na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 1516, no dia 31 de outubro de 1516. O sacerdócio universal dos salvos. Não é só o homem que entende a Bíblia, não é só o homem que ensina a Bíblia, não é só o líder principal, seja este ou aquele. Não. Qualquer pessoa pode entender a palavra. Qualquer pessoa que tenha a Cristo no seu coração, o Espírito Santo na sua vida, ele vai compreender o texto e o contexto das Escrituras se ele for estudante bereano, se ele examinar as Escrituras. Então esta é a quarta razão pela qual eu creio que o sacerdócio do Novo Testamento não é exclusividade dos homens. A liderança da Igreja de Cristo não é exclusividade dos homens. Mas alguns pensam diferente e buscam respaldos na palavra. Eu quero colocar mais esta razão, essa quarta razão, porque o sacerdócio na nova aliança é universal. É tanto para homens como para mulheres. E a última razão pela qual eu quero colocar essa questão de que o ministério pastoral feminino é bíblico é o princípio da liberdade e da responsabilidade. Que a Bíblia foi escrita como lei da liberdade. Está lá no livro de Tiago, que aquele que examina atentamente para a lei da liberdade, falando das Escrituras, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse é bem sucedido em tudo que realizar. Então a Bíblia é chamada de lei da liberdade. E há um princípio geral pela qual Deus inspirou os seus autores. É o princípio da liberdade e da responsabilidade. O que significa isso? Significa que tudo é permitido, exceto aquilo que ela proíbe. Repetindo, tudo é permitido na Bíblia, exceto aquilo que ela veda ou proíbe. Se ela especificar, então é vedado. Se não especificar, se deixou em aberto, é porque é permitido. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma sintonia fina nessa questão, que ele diz assim:
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí significa que, mesmo sendo permitido, nós devemos ter critério. Você vai fazer uma sintonia fina, você vai verificar o que convém. Tem coisa que, mesmo sendo verdade, não convém ser falado naquela ocasião, ou diante daquelas pessoas, ou naquele momento, etc. Né? Você vai julgar isso, se convém ou se não convém. Ou se convém ou não convém fazer, porque o contexto lá que Paulo estava falando era exatamente isso, era a questão do fazer. Então há um princípio geral da Bíblia. A Bíblia não é um livro restritivo, ela é o livro da liberdade, é a lei da liberdade. Se não há uma cláusula vedando expressamente que as mulheres exerçam a liderança da igreja, é porque é permitido. Então esta é a última razão que eu deixei por último, justamente porque ela alcança todas as outras razões. E outra coisa, é interessante a gente pensar também que Deus tem uma maneira especial de agir. Diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz isso, que Deus gosta de agir de determinada maneira. Por exemplo, ele gosta de usar o indouto para envergonhar o sábio. E ele usa também o fraco para envergonhar o forte. E ele usa também aquelas pessoas que não são, aquelas pessoas que não são vistas, não são consideradas, que não são, para envergonhar e reduzir a nada as que são, ou as que pensam que são alguma coisa. Eu creio que o ministério pastoral feminino é bíblico, sim. E encerrando realmente, o pastor Paulo Júnior disse que não tem nem no Novo Testamento nem no Antigo Testamento a palavra pastora, e tem sim. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis 29, verso 9, diz: chegou Raquel, que apacentava as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Aí você pode dizer assim, mas aí está falando de animais. Pois é, mas você vai no Novo Testamento, em João capítulo 10, que Jesus diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrancará da minha mão. Então Jesus também se colocou na posição de pastor e chamou seus discípulos de ovelhas. Que Deus abençoe. Até a próxima.